A graça do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para trazer o resumo da lição de número 5 do jovem, né? Nós estamos estudando nesse trimestre uma lição muito importante que fala do poder da cura e salvação. Então vai ser uma lição muito importante. Hoje nós vamos estudar a lição 5, né? Que tem o título Os discípulos são livres da prisão. Então fica aí conosco aí até o final, tá? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aí no nosso canal. Se já se inscreveu, dê o seu like aí, se você gostar. Também não deixa de compartilhar e de também, né, dar aquele toquinho do sininho para que você possa receber novos vídeos nossos, ok? Fico feliz de ter você aí conosco. Mais uma vez, fica aí até o final. Bem, hoje nós vamos estudar essa lição, né, que os discípulos são tirados milagrosamente da prisão, né, porque eles foram presos aí pelos religiosos. Então nós vamos estudar uma lição bastante interessante e muito importante, ok? Bem, a igreja primitiva, ela enfrentava na época uma forte oposição, né, ali no primeiro século. A oposição era muito grande. Ela sofreu uma perseguição religiosa, né? E a perseguição ela começou com os judeus, né? Uma perseguição terrível, né? Inclusive o apóstolo Paulo, no tempo Saulo de Tarso, também ajudava aí nessa perseguição. Depois essa perseguição passou ao Império Romano também, que perseguiu ferozmente a igreja do primeiro século, certo? Então, depois também surgiu outros grupos, né, ao longo da história, que também perseguiu a igreja. Em suma, a igreja primitiva passou muita perseguição, mas ela nunca desanimou, nunca desistiu, nunca olhou para trás, nunca mudou a sua mensagem, permaneceu fiel àquilo que Jesus ensinou. Isso é que é importante e é o exemplo para nós. A perseguição, ela não conseguiu parar a igreja de Jesus, né? Porque o diabo, ele sempre buscou, de alguma forma, impedir o avanço da igreja, né? E ele usa qualquer meio que tiver em mão para poder cumprir os seus propósitos malignos. Com a igreja primitiva, realmente houve muito sofrimento, houve muita luta, né? Morte, martírio, mas a igreja não parou. Ela continuou firme naquele propósito que Jesus tinha deixado de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E também ir a todas as nações, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos. Bem, então, o livro de Atos, quando a gente lê o livro de Atos, né, ali mostra muitos prodígios e sinais que eram feitos pelos apóstolos. Os apóstolos eram usados poderosamente em milagres. O Espírito Santo tinha uma liberdade tremenda na igreja primitiva e os apóstolos eram instrumentos poderosos na mão de Deus, né? Então, o povo tinha a igreja primitiva em grande estima, né? A multidão dos que criam vinham atraído pela forma de vida da igreja primitiva, certo? Então, o povão tinha a igreja em grande estima, né? E por causa disso, os que criam iam aumentando cada dia, né? Foi 3.000 no dia de Pentecoste, depois mais 5.000 e foi aumentando, né? A igreja crescia assustadoramente aos olhos dos seus inimigos, certo? E então, tudo isso trouxe o quê? Devido aos grandes milagres que a igreja primitiva realizava através dos apóstolos, isso aí trouxe aos líderes religiosos uma tremenda de uma inveja, né? Eles tinham uma inveja tremenda, porque ao invés eles procurarem colocar a vida no altar para serem usados igual os apóstolos, pelo contrário, eles não tinham vontade de ser usados, eles não queriam que ninguém fosse usado por Deus, e por causa disso eles sentiam uma inveja tremenda, né? Os líderes religiosos se encheram de inveja e decidiram lançar mão dos apóstolos, prendê-los por causa da inveja. Você vê o que a inveja faz? Nós vamos ver nessa lição, ok? Então nós vamos aqui
para a primeira parte aqui, que é muito importante, né? Não se esquecendo de que o nosso texto bíblico está em Atos capítulo 5, versículo 17 a 24, ok? O nosso texto áureo está em Atos 5, 19 e 20. Vou até ler o texto áureo aqui que diz: Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Certo? Então, é importantíssimo, né, essa lição para nós. Bem, aqui na primeira parte, a oposição à obra de Deus, né? A oposição de quem? Do religioso. Logo de quem, né? Do religioso. Sempre que a obra de Deus avança, isso em qualquer lugar, surgem oposições. Por quê? Porque o diabo, o nosso adversário, ele vai tentar deter o progresso da igreja, entendeu? Ele tenta sempre, aonde a igreja começa a progredir, ele vai levantar meios para tentar impedir o progresso dessa igreja, e de diversas maneiras, e vai usar quem tiver à disposição dele. Ele usa mesmo, coloca inveja, coloca ciúme, coloca ódio, coloca raiva, ele vai colocando tudo que é possível, ele semeia no coração das pessoas, né? Esse é o trabalho do diabo na terra, porque o mundo jaz no maligno. Então, o jovem, ele tem que entender também isso, né? Às vezes o jovem está todo empolgado para fazer a obra, todo alegre, todo feliz, começa a fazer, começa a levantar luta, problema, dificuldade, mas é assim mesmo, não desiste não, certo? Quando a luta levanta, é porque o diabo já está, vendo que você já vai prejudicar o reino maligno dele, então ele já se levanta. Então não desiste não, continua, porque Deus está contigo, entendeu? Então isso aí é a obra dele. Então, nesse caso aqui, a oposição veio dos religiosos, dos saduceus, né? Aquela seita que não acreditava nem em anjo, nem em espírito, né? Uma coisa materialista, é como se fossem alguns pregadores liberais hoje, né? Então, esses eram os saduceus, que controlavam o templo e que tinham, aos olhos humanos, uma aparência de piedade, mas negava na sua eficácia. Entendeu? Nem todo mundo que tem aparência de piedade, nem todo mundo que tem aparência de crente é crente, entendeu? É cristão. Por quê? Porque muitos têm aparência de piedade, mas negam na sua eficácia. Quer dizer, na aparência é crente, mas não tem conteúdo nenhum. Então, é o cuidado que nós temos que ter. Tem que ter testemunho, tem que ter caráter, ok? Então, é essa a situação aqui, certo? Foi essa turminha aqui de saduceu que Jesus criticou duramente, né? Esses falsos religiosos que aparentavam piedade, mas negavam no poder, né? De fato, o próprio Senhor Jesus já havia predito aos seus discípulos que eles seriam expulsos da sinagoga por eles. Então essa turma nunca valeu nada mesmo. Eram, entendeu? Só de fachada, certo? Só isso. Número 2, a inveja corrói, né? Isso aí, a inveja é o grande problema do ser humano, certo? A Bíblia diz que ali em Tiago 3,16, que onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Querido, tem inveja, tem ciúme, ali vai ter divisão, ali vai ter perturbação e toda obra perversa. Pode crer, cuidado com a inveja. Cuidado com quem tem inveja de vocês, entendeu? Porque a inveja perturba tudo, entendeu? A inveja do diabo. O diabo que tem inveja da gente e coloca essa maldição no coração das pessoas, entendeu? Então, foi justamente esse sentimento maquiavélico, né, dos saduceus, que aqueles homens tiveram para com o trabalho de Deus, que estava sendo feito através dos apóstolos. Então, que Deus nos guarde desse tipo de gente invejosa, entendeu? Pessoas perversas, má, que não mede distância para poder atrapalhar a obra de Deus, pensando no seu próprio proveito, né? Bem, então a inveja, querido, corrói. Por quê? Porque o invejoso, ele
tem um ódio tremendo, se sente muito mal diante do sucesso dos outros. Então, jovem, às vezes você está todo empolgado para fazer a obra, daqui a pouco levanta os invejosos aí, sabe por quê? É porque eles se sentem mal com o sucesso das outras pessoas, entendeu? Então, eles prenderam os apóstolos por causa da inveja, porque os apóstolos eram poderosamente usados por Deus. Né? Tem pessoas que é assim, quanto mais ele vê os outros usados, em vez dele procurar botar a vida dele no altar para ser usado por como essas pessoas são, não, eles ficam com inveja, com raiva e querem atrapalhar. O certo seria eles também colocar a vida deles aonde tem que ser e poder fazer a obra de Deus com eficácia, né? Bem, então eles sofriam de inveja e também eles eram injustos, certo? A injustiça dos homens, porque além da inveja, aqueles homens foram injustos quando prenderam os apóstolos, lançando eles na prisão. Inclusive, a Bíblia diz que os injustos não herdarão o reino do céu. Está lá em 1 Coríntios capítulo 5. Os injustos não vão entrar no reino do céu, a não ser que se arrependam. A inveja é uma obra da carne. Também, se a pessoa não se arrepender, a Bíblia diz que os tais não herdarão o reino dos céus. Está lá em Gálatas capítulo 5. Né? E a injustiça está lá em Coríntios, 1 Coríntios. Os injustos não vão herdar o reino dos céus. Então nós precisamos ter muito cuidado para não sermos injustos com as pessoas, porque a injustiça vai fechar a porta do céu para a gente, com certeza, entendeu? Então vamos tomar cuidado com a injustiça. Bem, vamos para a segunda parte aqui, né? Porque quanto à injustiça, né? Vivemos em dias em que a injustiça impera em nosso mundo, entendeu? Pessoas sendo injustiçadas em todos os âmbitos da sociedade, não é só na igreja não, entendeu? Deus não tem prazer na iniquidade, mesmo vivendo num mundo marcado pelas injustiças, podemos e devemos viver como santos, como pessoas de Deus, né? Bem, a parte 2 aqui fala da libertação da prisão, certo? Um anjo do Senhor foi lá na prisão e libertou os apóstolos, certo? Depois de eles serem presos injustamente, né, que eles não fizeram nada de errado, estava só pregando a palavra e operando milagre, foram presos só por causa disso, né? Às vezes a pessoa não entende, pô, eu estou fazendo bem, não faço mal a ninguém, e por que acontece isso comigo? Por que fizeram isso comigo? É injustiça, nós estamos vivendo num mundo de injustiça, só Deus é que é justo, né? Então, depois de serem presos injustamente, o anjo do Senhor foi lá no cárcere, soltou os apóstolos, certo? A Bíblia diz, lá na carta de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14. Então, os anjos estão aí para servir a gente que vamos herdar a salvação, certo? Então, a gente pode se alegrar no Senhor, porque Deus está nos guardando, certo? Então, nenhum propósito de Deus pode ser impedido, gente, entendeu? A gente pode passar luta, passar prova, mas o propósito que Deus tem na tua vida, se você ficar na posição com luta e com sofrimento, vai cumprir. E Deus vai ser glorificado na sua vida se você perseverar servindo a Deus, certo? Ele usou os anjos ali, um anjo, mas ele pode usar quem ele quiser. Ele pode usar uma pessoa, pode usar o anjo, ele pode não usar ninguém, ele mesmo pode fazer o milagre, certo? Deus é independente, mas ele faz a obra como ele quiser. Usa anjo, usa homem, usa a igreja. Se ele quiser, ele usa até o diabo se ele quiser, né? Mas ele não precisa que ele tenha anjos à disposição dele para ser usado. Então, eles livraram, né, Pedro e os demais apóstolos da prisão. E em muitos lugares aí onde é difícil pregar o evangelho, Deus está fazendo milagre por aí. Às vezes a gente vê na internet aí, principalmente, né, aí no meio do muçulmano, quantas pessoas Deus tem transformado e mudado, usado anjo, né? Os anjos só não pregam a palavra, eles têm vontade de pregar, mas Deus não permite. Quem tem que pregar o evangelho é a igreja, né? Ele faz esses lances assim, sobrenatural, que a gente não pode fazer.
mas pregar o evangelho é só com a gente, mas eles têm vontade também, né? Bem, vamos para a parte 2 aqui, a perplexidade dos incrédulos. É interessante, né, que quando o sumo sacerdote convocou o sinédrio e foram buscar os apóstolos que estavam presos e não acharam, né? Interessante que as portas estavam fechadas, né? Está escrito aqui, certo? As portas estavam fechadas, as segurança tudo tranquilo, sentinela, tudo no lugarzinho certo, mas a cela estava vazia, não tinha ninguém, porque um anjo foi lá e operou o milagre e soltou os apóstolos e ninguém viu, né? Então eles ficaram todos perplexos, certo? Mas não entenderam o milagre que Deus fez. Entendeu? Isso aí é que é o problema. Eles ficam perplexos, eles ficam, né, assustados, mas eles não creem em Deus, entendeu? Os líderes religiosos estavam diante de mais um milagre, mas mesmo assim ficaram somente na perplexidade. Eles não creram na interferência divina, entendeu? Mateus, ele diz aqui, ó, o que infelizes são aqueles que se sentem angustiados pelo êxito do evangelho, certo? Eles não conseguem ver nada. Quando o evangelho alcança o progresso, eles se sentem infelizes. Eles não se sentem bem com o progresso do evangelho. Aí fica só na perplexidade. Aquilo ali é para se converter, não, vamos deixar esse povo para lá. Nós prendemos ele, foram soltos milagrosamente, a gente não sabe como, vamos deixar esse povo para lá, é milagre, mas não, ficaram com mais raiva ainda, entendeu? Quanto mais Deus nos usa, os invejosos ficam com mais ódio no coração, não adianta, entendeu? Então os líderes religiosos, eles estavam diante de mais um milagre, ficaram perplexos, mas continuaram incrédulos, cheio de ódio, né? Não era para se converter aí, mas não adianta, gente. Vocês lembram do caso do Lázaro? Jesus ressuscitou Lázaro, né? Eles tinham vontade de matar Jesus. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, eram para eles entender, não, peraí, ele é o Messias. Pô, ressuscitou um morto de 4 dias. Não, esse só pode ser o Messias. E esses milagres que eles andam fazendo? Mas foi o contrário, quando eles viram que Lázaro foi ressuscitado e não tinha como negar, eles queriam matar Lázaro também para apagar aquele testemunho de Jesus. Você vê como é que a cegueira espiritual, entendeu? A pessoa quando não quer crer, o milagre não adianta, ele tem que nascer de novo mesmo. Muita gente, o milagre afasta ele mais de Deus, porque ele fica com raiva, fica com ódio, fica com inveja, não se converte. Entendeu? Então, eles queriam abafar o testemunho. Então, não tem como, entendeu? Se sente infeliz com a prosperidade do evangelho. O problema é esse, né? Bem, então, da prisão ao templo, porque a ordem do anjo foi: voltem para o templo, vão para lá e preguem toda a palavra da vida, entendeu? Ensinar a palavra. O anjo podia falar: ó, foge, dá no pé, porque eles querem matar vocês, foge. Mas o anjo fez o contrário, soltou ele e falou: ó, volta para o templo, vai voltar para ensinar a palavra. E eles voltaram, não ficaram com medo, não. Eles sabiam que ia ser preso de novo, entendeu? O anjo ordenou que, quando livres, deveriam se apresentar ao templo e anunciar ao povo a palavra, toda a palavra dessa vida. Atos capítulo 5, verso 20. Entendeu? O anjo não mandou eles se esconderem, não. Vai e prega. E eles foram obedientes, né? E a palavra foi essa: voltem para o templo e vão lá pregar. Aí a gente fica pensando assim, né? Por que Deus não evitou que os apóstolos fossem presos, né? Deus permitiu para revelar o seu poder, sua soberania. Tem coisas, ó, Deus permitiu que Tiago fosse morto, mas salvou Pedro. Entendeu? Então, Deus permite às vezes que um morra, permite que o outro viva. Então, isso aí são determinações de Deus, são critérios de Deus, né? Tem coisa que pertence a Deus, não pertence a nós.
Então nós temos que obedecer a palavra de Deus e não ficar questionando Deus porque fulano foi assim, e cicrano foi assim, e aqui foi assim, e assim foi assado. Não, isso aí é problema dele. Ele livra quem ele quer, ele permite o que ele quer, ele é soberano. A gente não tem que estar discutindo com Deus, não. É problema de Deus. Entendeu? Esse cuidado nós temos que ter. Os apóstolos ficaram questionando, Senhor, nós estamos pregando a palavra e estamos presos. Tem crente assim. Nós estamos pregando a palavra e levamos chicotada. Pelo contrário, ficaram alegres por se considerar digno de ser açoitado por causa do nome de Jesus. Entendeu? Então é essa situação. A gente tem que aceitar a vontade de Deus na nossa vida, porque Deus ele tem poder para livrar e se ele permitir, a gente passa pela prova, mas ele passa com a gente. Entendeu? É promessa de Deus, certo? Bem, então vamos aqui para a parte 3. O que mais importa é obedecer a Deus. Então, a lei que está acima das leis humanas é a lei de Deus. Entendeu? A lei de Deus está acima da lei humana. No interrogatório, as autoridades do templo lembraram que já os tinham avisado. Eles falaram, nós já avisamos vocês para não falar nesse nome. O problema deles era o nome de Jesus. O problema deles, quer dizer, o problema do diabo é esse. O maior problema de Satanás é com o nome de Jesus. Entendeu? O diabo não tem medo de nada, ele tem medo do nome de Jesus. Porque em meu nome expulsarão o demônio, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome proclamarão o Evangelho. Então, é no nome de Jesus que as portas se abrem e que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O problema do diabo é só o nome de Jesus. Tirar o nome de Jesus da mensagem, acabou. O diabo não tem medo da tua mensagem, não. Tua mensagem pode ser muito bonita, recheada de psicologia, entendeu? De filosofia. Essas coisas eu estou dizendo que é ruim, não. Mas se ela é recheada só disso e não tem o nome de Jesus como o finalmente da mensagem, que sem ele nada podemos fazer, o diabo vai rir da tua mensagem. O diabo tem medo do nome de Jesus. Então o que não pode faltar na nossa mensagem é Jesus. Toda mensagem, ensino da palavra de Deus, ela tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro da mensagem, se você quiser ser bem sucedido. Agora, se você não usar o nome de Jesus, o diabo vai te deixar à vontade para tu pregar à vontade. Agora, começa a pregar uma mensagem bibliocêntrica, cristocêntrica, que o diabo vai tentar te atrapalhar. Mas aí você é mais do que vencedor, porque você está obedecendo a Deus. Tá? Então, quando falaram para Pedro, as autoridades lá do templo, que parasse de ensinar o nome de Jesus, porque eles estavam enchendo Jerusalém da nova doutrina. Entendeu? Que maravilha, que testemunho do inimigo, né? Pessoal, alguém chegar para você, teu inimigo chega para você no teu bairro e fala, para, porque vocês estão enchendo o nosso bairro dessa doutrina aí do nome de Jesus. Que bênção, né? E milhares de pessoas aceitando Jesus. Precisamos ouvir esse testemunho hoje, né? Pois estavam enchendo Jerusalém da doutrina. O orgulho cegara eles não compreendiam quem era Jesus. E eram judeus, eram religiosos, estavam no comando do Sinédrio, mas estava cego. Estava esperando o Messias, e o Messias veio, fez milagre, foi rejeitado, e eles estão esperando o Messias. Né? Não é, todas essas obras que o Messias fez, não era para eles entender que Jesus era o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, mas o diabo cegou o entendimento desses homens carnais, gananciosos e invejosos. Né? Pedro não estava desobedecendo, né? Pedro respondeu, importa obedecer a Deus do que os homens. Eles falaram, para de falar o nome de Jesus. Deus falou, prega o nome do meu filho. Pronto, acabou. Entendeu? Então importa obedecer a Deus, não aos homens. Entendeu? Então, outra coisa, né? Pedro não estava desobedecendo, mas também não estava disposto a negociar a verdade. Tem pregador que pode até negociar a verdade, mas Pedro não estava disposto a negociar a verdade. Ele sabia que o que importava ali era agradar a Deus, não aos homens. Não vamos pregar para agradar o homem, não. Vamos pregar para agradar a Deus. Goste quem não gosta. Nós somos pastores, nós não somos
político, não. Nós somos cristãos. Temos que pregar o que está escrito, não ficar querendo agradar os homens. Certo? Não vamos mudar o sermão porque tem alguém ali que não pode ouvir, mas está precisando. Certo? Então, quando a lei humana ela entra em conflito com a lei divina, a lei de Deus está acima. Entendeu? Bem, um conselho prudente com um julgamento equivocado. Diante da atitude dos apóstolos, né, os líderes ficaram tão furiosos que resolveram matar os apóstolos. Aí, né, levanta um homem sábio, né, Gamaliel. Né? Gamaliel era um renomado fariseu, mestre de Paulo. Né? Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, representante da escola de Hilel, que favorecia uma interpretação mais liberal e humanizada da lei, né? E ele pediu para retirar os apóstolos, né? E ele deu um sábio conselho e disse que outros movimentos, né, se levantaram e acabaram. Então, se esses movimentos dos cristãos fosse coisa de homem, ia acabar também, entendeu? Mas se fosse de Deus, eles estariam levantando-se contra Deus, entendeu? Então eles achavam melhor que eles esperassem, não tomassem nenhuma atitude, né? Se fosse coisa de Deus, eles não poderiam destruir, né? Ou fazer parar, com certeza não ia conseguir mesmo, nem conseguiram, né? Então seria lutar contra Deus. E o conselho, né, que ele deu, que não incitava a violência, foi aceito pelo Sinédrio, entendeu? E eles soltaram os apóstolos, mas disseram a eles que não pregasse mais nesse nome e açoitaram eles, né? Bateram neles. Mas eles saíram felizes, porque a alegria que eles sentiram não é a alegria do mundo e nem uma alegria que o mundo compreende. Ninguém vai entender que o cara levou uma chicotada e saiu alegre, só quem é crente que entende, né? Porque tem o Espírito Santo. Bem, então, perseguidos, mas triunfantes, a parte final aqui. As autoridades chamaram os apóstolos, açoitaram e mandaram que não falassem mais no nome de Jesus e os deixaram ir. O que vimos aqui? Perseguição, afronta, sofrimento. Será que isso desanimou os apóstolos? Não. Entendeu? Não pararam de pregar, não reclamaram, não murmuraram, não se lamentaram. Pelo contrário, saíram da presença do conselho se alegrando por terem sofrido por causa do nome de Jesus. Olha que exemplo, né? Foram totalmente opostos a algumas pessoas hoje em dia. Então, essa alegria que o mundo não compreende, como Paulo e Silas lá na prisão, preso lá, à meia-noite cantavam hinos de louvor a Deus. E Deus fez um tremendo de um milagre e ainda salvou o carcereiro e a família. Então, amado, Romanos 8,37 diz que nós somos mais do que vencedores. Então, essa alegria, né, o mundo não pode tirar da gente. Essa alegria que o mundo não compreende, eles estavam certos de que essa passageira tribulação produzirá um peso de eterna glória. Então, Deus abençoe. Nós chegamos aqui ao final dessa lição, certo? Muito boa, muito interessante. E a conclusão diz: aprendemos com o milagre da soltura dos apóstolos da prisão, que o Senhor cuida de sua obra e daqueles que lhe pertencem. Nada pode impedir o avanço da igreja, querido. Certo? A igreja do Senhor, nada. O próprio Cristo disse que ele edificaria, né? Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ela não prevalecerá contra a igreja. Então, querido, que Deus te abençoe. Guarda essa lição no teu coração, coloque em prática, porque Deus está comigo. Não desanime diante das lutas, dos problemas, das invejas, dos ciúmes. Continua marchando, porque Deus está contigo. Bom? Que Deus te abençoe. Se quiser, se inscreva aí, dê o seu like, compartilhe, toque no sininho e aguarde aí que nós estamos aí com a próxima lição, tá bom? Um abração. Deus te abençoe.